Ontem, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que, constitucionalmente, homossexuais têm direito a se casar. Levando em conta que temos que esclarecer que os Estados Unidos é diferente um pouco do Brasil, porque o sistema de político lá é praticamente uma constituição que gere questões gerais do país, mas as legislações são estaduais, já que os estados são independentes. Isso posto, alguns estados têm legislações diferentes para diferentes temas, como porte de arma, casamentos entre homossexuais, situação prisional, entre outras coisas. Bom, um rapaz chamado Tim Abergefell, de 21 anos, tinha entrado com um recurso na Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso porque ele vivia maritalmente com algum outro rapaz e que possuía a esclerose lateral amiotrófica, a mesma doença de Lou Gehrig. Essa doença é extremamente debilitante e nem todo mundo tem a condição do Stephen Hawking de ter uma vida tranquila com ela. Bom, Jim entrou com uma questão que ele queria ser reconhecido depois da morte do seu companheiro, que eles tivessem o status de casado. Eles chegaram a se casar no estado de Ohio, só que, de volta ao seu estado de origem, eles não tinham status de casamento. Bom, eles entraram com um pedido numa corte dos Estados Unidos e ganharam a questão. Até é muito legal o que eu achei da decisão de como o juiz, no parágrafo final, de como ele se referiu na sua sentença. O juiz Anthony Kennedy disse, no seu último parágrafo: nenhuma união é mais profunda que o casamento, pois incorpora os mais altos ideais de amor, fidelidade, dedicação, sacrifício e família. Na formação de uma união conjugal, duas pessoas se tornam algo maior do que uma vez eles eram. Como alguns dos peticionários nesses casos demonstram, um casamento encarna um amor que pode suportar até mesmo após a morte. Seria entender mal esses homens e mulheres a dizer que eles respeitam a ideia do casamento. O seu fundamento é que eles respeitam-na tão profundamente que eles procuram encontrar o seu cumprimento por si mesmos. Sua esperança não é serem condenados a viver na solidão, excluída de uma das mais antigas instituições da civilização. Eles pedem igual dignidade aos olhos da lei. A Constituição concede-lhes esse direito. Nas redes sociais, as pessoas estavam celebrando isso, e eu acho até válido. Eles estavam celebrando, trocando seus avatares com um fundo. Eles estavam trocando o fundo dos seus avatares pela cor, símbolo do movimento gay, que é aquela bandeira com arco-íris. Aí fica lá, o bando de gente chata ficou alegando que o arco-íris é o símbolo da aliança com Deus, com Noé. Porque parece que até antes do dilúvio nunca tinha aparecido um arco-íris na vida. Bom, essa gente chata começou a encher o saco, alegando que a instituição da família tradicional estava destruída. Eu não entendo o que é família tradicional. Para mim, a família tradicional são duas pessoas que se amam e resolvem construir uma nova instituição, que é pela base do casamento. Pouco importa se eles são de mesmo sexo ou não. Porque, se formos levar isso em conta, até a década de 60, o casamento interracial, ou seja, negros com brancos, brancos contra índios, era proibido nos Estados Unidos. O movimento dos direitos civis de Martin Luther King e Malcolm X lutava para ter os mesmos direitos que os brancos. Não era uma questão apenas de supremacia racial. Era uma questão de ter mesmos direitos, como no caso de Rosa Parks, que simplesmente se negou a sentar no banco que era reservado para negros, lembrando que a parte dos brancos era legalzinha, almofadada, e a parte dos negros era toda quebrada e um lixo. Ela simplesmente se recusou, ela disse que não ia levantar do banco reservado para brancos e acabou presa por isso. Isso levou uma grande celeuma em todo o país e o movimento de direitos civis ia ganhando cada vez mais força. Isso está acontecendo a mesma coisa com o direito dos homossexuais. Eu não entendo por que ficam discutindo isso. A alegação de que o casal é apenas macho e fêmea é totalmente absurda. Por quê? Se houvesse algum plano divino que os casais só fossem machos e fêmeas, não veríamos homossexualismo na natureza. Leões saindo com leões, pinguins, bonobos, etc. Será que só o humano é que é errado? Bom, nem o humano é errado, nem os animais estão certos. E aí, se você pensa que, porque é humano nós temos que ser superiores, nós somos bem inferiores aos animais. Ou, se você achar que não, tente ir para a savana africana e tente correr na frente de um leão.
A questão, então, básica, tudo, é um cerceamento de direitos civis. Não estamos falando de direitos de negros, estamos falando de direitos de pessoas. Se levarmos em conta a nossa Constituição, que diz que todos os homens são iguais perante a lei, e quando homens, nós falamos homens e mulheres, e se você começar de mimimi, porque eu tenho que ficar assim, tá falando de homem e de mulher, mas tem que ser mulher também, porque a gramática é machista. Problema seu, a gramática é assim, aceite. Se não gostou, mude-se para Tuvalu, para São Tomé e Príncipe, ou algum outro lugar que não fale português. Então, a questão básica é, se eles são pessoas contribuintes, por que não ter os mesmos direitos civis? Hoje ainda há uma alegação imbecil que homossexuais são mais responsáveis por pedofilia. É uma tipo de alegação que não faz sentido, sendo que se vamos pegar os casos de pedofilia, nós vamos ver muitos outros setores. E não estamos falando praticamente de gays, né? De acordo com o amor cristão, nós temos machos e fêmeas tendo que viver e gerar cria, porque o casamento é praticamente gerar descendentes. Bom, a alegação básica é totalmente absurda, burra, estúpida e ignorante, sendo mais prova do mais puro preconceito e fanatismo religioso. Porque se levar em consideração que se o casamento é apenas para gerar descendente, então homens e mulheres que se forem estéreis não podem se casar. Bom, isso já foi critério para encerrar casamentos, caso a mulher fosse estéril. Aliás, até se ela se não fosse virgem, podia se casar. Coisas que era previsto no antigo Código Civil. Temos então que exigir pelo menos um direito básico das pessoas se casarem, seria um direito das pessoas. Estamos falando de direitos civis. Se fosse assim, algum tipo de privilégio, seria algo exclusivo deles. Tipo, se eles não pudessem pagar impostos, se pudessem ficar livres de serviço militar, os prédios não fossem livres de impostos, taxas e tributos. Onde será que eu vi isso? Será da residência dos gays? Eu acho que não, porque eles pagam tanto impostos quanto eu. E ainda assim, vemos o preconceito sendo destilado, que acham isso um absurdo. Certos pastores estão achando que é o fim dos tempos. A Bíblia não estivesse mencionando relações homossexuais. E se você quiser me convencer que Davi e Jonatas não tinham um casinho entre eles, acho melhor darmos uma olhada na própria Bíblia, onde a própria esposa de Davi dá um esporro nele por ele estar dançando pelado perante Deus na frente de todos os servos. Podem conferir aí no seu livrinho mágico. Pessoalmente, o que temos então é uma exigência que todos temos que seguir uma determinada filosofia de vida. Bom, levando em conta que os homossexuais não podem ter os mesmos direitos porque são contra Deus. Mas são as mesmas pessoas que dizem que ateus não podem ter os mesmos direitos, como Bush disse que ateus não eram vistos como cidadãos porque era uma nação de Deus. Nós temos que pessoas de outra religião não são consideradas como pessoas normais, já que merecem acabar sendo apedrejadas. Há pregadores malucos que ficam defendendo violência para pessoas que seguem Umbanda, Candomblé ou qualquer outro tipo de religião, porque não são considerados Deus. E nisso, eu imagino Deus do alto, numa nuvenzinha, olhando para Jesus e diz assim: pombas, eu mandei você e você não acabou não ensinando nada, hein? Ou seja, Jesus não era um bom professor. Levando em conta que Mateus capítulo 6 fala muito bem sobre isso, sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Isso vem em várias partes dos evangelhos. Então, bom, o mesmo Jesus que disse que aquele que fica rezando em igrejas, fazendo vãs repetições, era hipócrita. E já tinha garantido o seu galardão. E esse galardão não era ficar no colinho do Senhor. Infelizmente, temos que ainda conviver com esse tipo de preconceito. Pessoas que ficam regulando como os outros devem fazer com o seu próprio corpo, que se dizem seguir o amor, mas só pregam ódio, violência e intolerância. Levando em conta que o Deus deles pregava o amor e a tolerância, inclusive na parábola do bom samaritano, sendo que samaritanos não eram lá muito bem vistos. Isso posto, quando Jesus é questionado porque ele andava com prostitutas e todo tipo de gente considerado abaixo de uma sociedade civilizada e decente, o próprio Jesus disse no seu evangelho que ele era um médico, que o médico veio para tratar os doentes.
Claro, se você achar que isso significa que essas pessoas que sejam prostitutas ou homossexuais são doentes, pertencentes a algum tipo de doença maluca, você interpretou muito mal. Era uma questão de que ele lidava com as pessoas párias da sociedade, que eram pessoas que necessitavam de maior auxílio, pessoas perseguidas. E ainda me dizem que é a perseguição de cristãos. Isso é totalmente absurdo, porque não é porque dois homossexuais vão se casar que você vai ter que dar rabunda também. Parece que esqueceram esse problema. O casamento gay ele não é obrigatório, é apenas te dar o direito. Você não precisa ser, pode conter os seus ímpetos, você não é obrigado. Tudo bem que você pode, sei lá, optar, é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver até com você seguir para uma religião que reza para um Deus que ficou pregado lá no pedaço de pau de arara. Bom, cada um segue o que achar melhor. Eu não sei porque que vocês também, religiosos assim, se preocupam tanto na base do vive e deixar viver. O Papa daqui a pouco vai fazer algum pronunciamento sobre isso e o Colégio de Cardeais vai correr para dizer assim, não, pera, tudo bem que ele acha isso é legal, mas continua sendo pecado e homossexuais vão para o inferno. Tá? Seguindo as bases do que diz Paulo, sabe? Paulo, misógino de Tarso. Sendo que eu não entendo, afinal, se seguem Jesus ou segue Paulo. Tipo, no que pese tudo isso, nós temos que levar em consideração que as pessoas têm direitos, e cerceá-las o mínimo do direito não é que a verdadeira... cercear essas pessoas no mínimo de seus direitos é que é a verdadeira ditadura. E não uma ditadura gay, maluquice, que só falta dizer que vai subir o imperador Dom Ferdinando Cheiroso I, que vai obrigar todo mundo a andar de rosinha saltitando pelas ruas. Eu não sei que medo é esse. Do tipo... aí vão alegar que, não, se você defende gays é porque deve ser um. Eu também defendo que as pessoas possam rezar para qualquer religião, sem eu ser religioso. Eu defendo até que as mulheres tenham os seus direitos aí a um ginecologista, sendo que eu não. Né? Não. Então, a única coisa que eu acho ruim disso, ou isso parece mais... A votação a favor do direito de homossexuais se casarem parece mais um tipo de vingança. Agora que tu vai ver só o que vai acontecer, vai se casando. Pelo menos agora eles têm direito a ter sogras. Mas de repente a sogra deles é melhor do que o que vocês têm. Pessoas têm um direito a serem o que quiser da vida, desde que não ofendam outras pessoas. Enquanto não estiverem ofendendo os direitos civis de ninguém, e direitos civis não implica que você tenha o direito de ser preconceituoso, seu imbecil. Significa, deixa-os viver, vive e deixe viver. Você não quer falar com a pessoa? Ótimo, é um direito seu. Você tem o direito de conversar com quem você quiser. Eu, por exemplo, tenho o direito de não dar atenção ao bando de imbecis que é capaz de chegar aqui e começar a me xingar. No máximo, vai virar um voz dos alienados. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vamos passar a sacolinha. Por favor, clique no joinha, se inscreva no canal, espalhe a minha palavra para todos os seres viventes. Esse é André, do seu ceticismo.net.